Olá, eu sou Rafaela Oliveira e hoje nós vamos falar um pouco sobre a microbiologia, né? Que tal estudarmos de acordo com perguntas? A gente estuda através de um questionário, né? Um roteiro do assunto de microbiologia, né? Bom, eu faço as perguntas e respondo ao mesmo tempo e a gente tem uma base do que é realmente a microbiologia, tá? A primeira pergunta é: por que o estudo da microbiologia é importante? Bom, nós sabemos que os micro-organismos, eles são responsáveis por alterações nas condições atmosféricas da Terra, né? As bactérias, os fungos, eles decompõem, né? Degradam moléculas, né? Orgânicas e que são ricas em energia, né? Resultando em diversos produtos. E é, o exemplo das bactérias saprofágicas é que elas se alimentam de matéria orgânica sem vida, transformando-a em compostos inorgânicos mais simples que serão incorporados em outros níveis tróficos da cadeia alimentar. Então, isso é um exemplo, né, que eu dei. Mas, na verdade, a resposta em si seria, por quê? Porque os micro-organismos, eles são responsáveis pelas alterações atmosféricas da Terra, né? E elas são responsáveis também por outras formas de vidas mais complexas. Como nós sabemos, a célula eucarionte, ela veio da célula procarionte. Como diz a endossimbiose, né? Já estou adiantando, mas eu vou falar. A endossimbiose diz que bactérias procariontes, elas faziam a fagocitose, né, de outras bactérias menores, que também eram procariontes, e assim elas iam se evoluindo, formando então a célula eucarionte, né? Que na verdade um exemplo dos cloroplastos e as mitocôndrias, elas eram o quê? Na verdade, elas eram bactérias, né, procariontes da época, né, do início em que só existiam células procariontes. E aí elas, dentro da outra célula, começou a exercer um papel importante nela. E foi aí que as organelas foram evoluindo, evoluindo e formando a célula eucarionte, tá? Além disso, elas são responsáveis pela manutenção da vida na Terra, né? Então, é através da microbiologia que nós vamos estudá-las, né? Que nós vamos entender as bactérias, os micro-organismos em geral, né? Não só as bactérias, mas os vírus, os fungos, né? Então aí a gente vai estudar, entender como é que elas se reproduzem, como é que elas atuam no organismo humano, quais são as doenças que elas causam, como é que nós podemos fazer vacinas em relação a essas bactérias, tá? Então essa é a primeira pergunta, né? Que foi simples, fácil, né? Que a microbiologia é importante para a gente estudar esses micro-organismos, entender como ela funciona na Terra. Né? Porque essas bactérias, esses fungos, esses vírus, esses micro-organismos em geral, têm uma função na Terra, que é a manutenção da vida na Terra. Né? As condições atmosféricas, né? E através dela que vai evoluir outras formas de vidas mais complexas. Tá? Bom, essa foi a primeira pergunta. Bom, a próxima pergunta é: qual o campo de ação da microbiologia? Certo? Bom, o campo de ação da microbiologia pode ser em diversas áreas, como por exemplo, a área médica, né? A biotecnologia, a bioinformática, a bioengenharia, né? No caso, resumindo isso, seria o quê? A área médica seria em laboratórios, né? Isso. A área de pesquisa científica, né? Seria a genética, né? A produção de vacinas, certo? A área ambiental também, certo? Então, essas são as diversas áreas que a microbiologia atua. Não só em uma área definida, e sim em várias, né? Porque as bactérias não estão só ligadas, digamos assim, a uma só área. Tá em várias áreas, até porque a microbiologia é extensa, é complexa, né? Existem micro-organismos que a gente nem sabe que existe, na verdade existem, tá? Então nós estamos aqui para estudar, para entendê-las, né? A pequena parte de micróbios que a gente conhece, certo? Bom, agora vamos para a terceira pergunta. Então, né, ela diz assim: cite alguns dos mais importantes acontecimentos na história da microbiologia. Bom, que tal a gente. Ele pediu para citar, na verdade, né? Não é para explicar. Mas eu vou explicar, tá? Pelo menos as teorias,
da abiogênese, ou geração espontânea, e a teoria da geração da biogênese, na verdade, tá? Para depois a gente responder a pergunta. Bom, primeiramente temos a geração espontânea, ou a geração da abiogênese, em que um carinha chamado Van Leeuwenhoek, eu não sei falar esse nome, mas enfim, esse Van, chamado de Van, tá? Ele não só ele, na verdade, mas outros cientistas, né, muitos cientistas, né, que assim, após descobrir o mundo previamente existente de micro-organismos invisíveis, então, eles estavam em interesse de voltar para as origens dessas minúsculas coisas vivas. Então, antes disso, né, até a segunda metade do século XIX, muitos cientistas filósofos acreditavam em formas de vida poderiam aparecer espontaneamente em matéria morta. Eles acreditavam que sapos, que cobras e camundongos, eles poderiam existir através de solos úmidos, né? E que moscas poderiam emergir do estrume, e que larvas de insetos, como larvas de moscas, poderiam surgir da matéria morta em decomposição, em corpos em decomposição, certo? Mas aí veio as evidências pós e contra, as pessoas que estavam a favor dessa ideia da geração espontânea e as pessoas que estavam contra essa geração espontânea, tá? Então, na verdade, um forte oponente da geração espontânea é Red, certo? Francisco Red. O que é que ele diz? Ele é um oponente da geração espontânea. Então, para mostrar que esses micro-organismos não surgiam dessa da composição de solos úmidos, né? Então, o que acontecia? Ele quis mostrar que isso não existe do nada, entendeu? Tem que ter vida para poder gerar outra vida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai encher 3 jarros, tá? De carne em decomposição e vai lacrar, certo? E ele vai encher outras 3 jarras também sem lacrar. Ele vai perceber que apenas as jarras abertas vão aparecer micro-organismos, ou seja, moscas iriam pousar nessas carnes em decomposição e iriam deixar seus ovos, suas larvas. Então, aí que iria gerar, né, outras moscas através de larvas das próprias moscas, tá? Então, esse Red, que é um oponente da geração espontânea, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar 6 jarras. 3 jarras ele vai botar carne em decomposição lacrada e outras 3 jarras com carne em decomposição também, só que aberta. Qual das duas vai surgir? Micro-organismos, larvas, a aberta. Ou seja, ele quis dizer que as moscas pousavam nas abertas e deixavam suas larvas, ou seja, as larvas de moscas vinham das próprias moscas, certo? Bom, só que aí vinham outras pessoas que eram, né, a favor da geração espontânea e dizia assim: e se precisa da força do ar fresco, na verdade? Se realmente ele precisa de ar fresco para se decompor, né? Para gerar, no caso. Ele quis dizer que as jarras que Red deixou lacrado não tinha ar. Então, como é que iriam surgir esses seres? Ele quis dizer que os seres precisavam de ar para poder se desenvolver. E aí foi uma prova de que essas jarras abertas, para quem é a favor da geração espontânea, essas jarras abertas, eles tinham ar suficiente para gerar outros micro-organismos, outras formas de vida, tá? Então aí foi os pós e os contra. Aí veio outro carinha que é Nidihan, que ele também é um oponente da geração espontânea. Ele fez o que? Ele ferveu, né? E somente após esfriar é que ele cobriu, né? Os organismos. Na verdade, desculpa, eu falei que Nidihan ele é um oponente, né? Mas na verdade, ele não é um oponente, ele é a favor, tá? Ele fez o teste dele e viu que realmente era pela geração espontânea. O que ele fez? Ele ferveu um caldo de carne, tá? E somente após esfriar que ele cobriu. Então, esse tempo que ele levou para esfriar foi o suficiente para quê? Para que surgisse, né, micro-organismos.
Então, ele desenvolveu, então, a geração espontânea a partir de caldos. Ele quis dizer o quê? Que os caldos geram outros micro-organismos através da geração espontânea. Ele dizia isso, tá? Então, o que foi que ele realmente fez? Ele pegou, ferveu, né, caldo de carne e após esfriar ele lacrou. Esse tempo de esfriar foi o suficiente para que os micro-organismos eles entrassem no caldo, tá, e gerassem outros micro-organismos, né, outras formas de vida. E aí ele pensou, não, eu lacrei. E aí? Então ele vai dizer o quê? Que realmente foi um desenvolvimento de geração espontânea, certo? Depois vem Spallanzani, em que ele diz o quê? Que primeiro ele tem que lacrar para depois ferver. Ele diz isso. Então, fazendo isso, lacrando, fervendo, ele não vai desenvolver micro-organismos. Claro, vai estar fechado, né? Então, não vai desenvolver micro-organismos. E Nijihan, ele respondeu que precisa de uma força vital para que destrua, na verdade, o calor destrói essa força vital, evitando que os micro-organismos entrem. Certo? Então, ele dizia isso. Spallanzani diz que primeiro tem que lacrar e depois ferver. Aí Nijihan diz, não. Se você lacrar, a força vital necessária para formar esses micro-organismos vai ser destruída pelo calor e vai ser mantido fora dos frascos. Ele dizia isso, certo? E aí veio o Pasteur, que foi o grande cara que quebrou com essa geração espontânea. O que ele fez? Ele primeiramente vai encher vários frascos curtos mesmo, né? E vai ferver com a extremidade aberta. Ele diz o que não. Não precisa lacrar e ferver. Se o problema é a força vital, eu vou provar para você que não é a força vital. Se o problema é lacrar antes de ferver, eu não vou lacrar. Vou ferver com ele aberto. E foi o que ele fez. Ele ferveu com a extremidade aberta. E alguns frascos ele deixou aberto para esfriar. E outros frascos, assim que terminou de ferver, ele fechou. Certo? Então, aí aconteceu. Esses frascos que ele deixou aberto para esfriar, em poucos dias estavam contaminados. E os que estavam lacrados após ferver não estavam contaminados. Então, se o problema era a força vital, tá aí. Ele ferveu com ele aberto. Então, a força vital não ia ser destruída pelo calor, né? E ele provou que vou deixar esfriar com ele aberto. E os outros frascos ele deixou esfriar com ele fechado. Então, aconteceu o que estava aberto, surgiram micro-organismos. E os que estavam fechados não surgiram, tá? E aí, ele fez a experiência de pescoço de cisne. Ou seja, ele pegou o experimento... como é que posso dizer? Como é o nome mesmo? Um frasco, né? Um frasco de pescoço de cisne e botou dentro caldo de carne. Ele ferveu, tá? Ele colocou primeiro o caldo de carne em um frasco de pescoço longo e em seguida ele aqueceu, ele ferveu, né? Depois disso ele curvou em formato de S. Se você ver no Google em um livro tem mostrando. Ferveu então o meio por vários minutos. Os micro-organismos não surgiram na solução resfriada, mesmo após longos períodos, como você pode ver em imagens de livros ou, né, no Google. Então você pode perceber que ele quis provar que ele ferveu com o gargalo aberto, tá? E deixou esfriar com o gargalo aberto, mas mesmo assim não surgiram micro-organismos. Por quê? Porque na verdade o vapor que saiu do frasco ficou contido na onde? No S, né, do gargalo. Então os micro-organismos entravam e ficavam retidos na onde? No filtro formado pelas gotículas de água que surgiram no pescoço do cisne durante o resfriamento. Então, na verdade, o que acontece? Ele quis mostrar que ele aberto vai ter contaminação, né? E ele provou que com S vai ter o quê? Gotículas de água retidas no gargalo e que iam ser o suficiente para a contaminação. Então, quando ele corta aquilo ali, ele vê que tem micro-organismo no gargalo e o líquido continua estéril. Tá? Se você quebrar, ele vai acontecer o quê? Vai se contaminar, certo? Então, é isso. E aí, a resposta, como ele pediu para citar, vai ser da história, né? A teoria da geração espontânea, ou a biogênese,
A teoria da biogênese e, claro, a idade do ouro, né? Que seria, no caso, na verdade, seria o momento em que ele descobriu agentes de muitas doenças e a imunidade para a preservação e para a cura de outras doenças. E eu esqueci de dizer uma coisa também, lembra de Red, que ele tinha os 3 frascos cobertos, lacrados, e os 3 frascos abertos, e os oponentes, né, dele diziam que precisa de ar para que ele possa se desenvolver. Então o que ele fez? Ele pegou esses mesmos 3 frascos que estavam lacrados e ao invés de lacrar, ele cobriu com rede fina, que eram perfuradinhos, para que ele tenha contato com o ar. Na verdade, contaminou? Também não contaminou. Então ele provou que o ar não tem nada a ver, entendeu? Que as lavras apareciam somente se for permitido que eles entrem em contato com a própria carne, mas não entrou. Então ele tinha contato com ar, né? Então não desenvolveu também. Aí ele provou que essas formas de vida não, de geração espontânea, na verdade, não existe. Na verdade, ele tem desenvolvido a partir de outros animais. Mas muitos cientistas ainda acreditavam que pequenos organismos, né, eram suficientes para gerar a partir de materiais não vivos. Eles acreditavam que outros micro-organismos bem pequenos, né, que são os animalculos, né, micro-organismos bem pequenos, bem simples mesmo, simples, desenvolver materiais não vivos, né? Bom, a quarta pergunta é: qual a diferença de microbiologia para bacteriologia? Isso é simples, né? O próprio nome diz. Microbiologia estuda os micróbios, ou seja, em geral, seja bactérias, fungos, vírus, protozoários, algas, parasitas. Já a bacteriologia é o estudo específico de bactérias, né? Que a gente vai estudar, seja a morfologia, a genética, bioquímica, o comportamento, a fisiologia, a ecologia, tá? A quinta pergunta é: qual a diferença entre etiologia e epidemiologia? Simples também, tá? A etiologia é o estudo da patologia em casos individuais. E a epidemiologia é o estudo que se alastrou em uma sociedade. É o estudo por grupos de pessoas infectadas, como exemplo, as epidemias de gripe suína, da gripe, da influenza, né? Da gripe espanhola, certo? Essas, como é que pode dizer? Essas epidemias que ocorrem, né? Ocorrem na sociedade em geral, certo? Às vezes uma pessoa está infectada lá de outro país, veio para o Brasil infectado e passa para a maioria da população, e aí ocorre uma epidemia daquela doença na região. Então, a etiologia é estudo da patologia em casos individuais e a epidemiologia é estudo da patologia em casos gerais, no caso, que se alastrou em uma sociedade, né? É o estudo por grupos de pessoas, enquanto a etiologia estuda individualmente, a epidemiologia estuda em um grupo de pessoas infectadas, né, em que ocorre uma epidemia em uma região, certo? Bom, a outra pergunta é: cite 5 doenças causadas por bactérias e 5 doenças causadas por vírus. Isso é simples, né? Gripe é por vírus, AIDS é por vírus, raiva, cachumba, varíola, febre amarela, tá? E bactérias: T-sol, furúnculo, febre reumática, meningite, T-sol, certo? A pergunta 7 é que semelhanças e diferenças você vê, né, quando compara as antigas epidemias da peste, que é o mal do século, né, com a AIDS epidêmica de hoje. Já vê que é epidêmica, epidemia, não ocorre só com uma pessoa, ocorre com muitas, né, com grupos de pessoas infectadas. Bom, na verdade, ambas, né, elas são grandes males, né, que podem exterminar milhares de pessoas em um curto período de tempo, tá? Ambas as doenças, ambas as epidemias, elas exterminam pessoas em pequeno, né, em um período curto de tempo. Então, essa é a semelhança. São grandes males que exterminam pessoas em um curto período de tempo, né? São grandes epidemias. E as diferenças é que uma,
que é o caso da AIDS, ela é causada por vírus, tá? E ela se desenvolveu em um mundo tecnológico, né? Em que é, as tecnologias, as novas informações, né? Elas conteram essa epidemia da AIDS para não se alastrar, para não se tornar uma epidemia pior do que o que já é, né? Não transformando então em uma nova peste negra, tá? Então essa é o caso da AIDS. O vírus, né, se desenvolveu em uma época de grandes tecnologias, evitando que se transforme em uma nova peste negra. Já a peste, ela é causada por bactéria e não por vírus, tá? E ela ocorreu em uma época medieval em que não tinha tanta tecnologia, né? Os tratamentos eram bem rudimentares. Então ela se alastrou, se tornou uma grande peste negra, né? O mal do século como nós conhecemos atualmente, certo? Essas, no caso, são as diferenças da AIDS para a peste negra, que é o mal do século, certo? Bom, a pergunta 8 é o que eu já expliquei, mas eu vou falar. Como as experiências com os frascos de pescoço de cisne de Pasteur conseguiram negar a teoria da geração espontânea? Bom, como nós vimos, né, na explicação que eu dei, né, teve 5 cientistas que foram derrubando um ou outro, né? Só que teve cientistas que acreditavam ainda na geração espontânea, né? Como nós vimos aqui, peraí, tá? Deixa eu abrir aqui. Nós analisarmos, vamos lá. Nós sabemos que Red, ele deu um golpe nessa geração espontânea, né? Em relação a que o ar era a grande força que dava para a geração de micro-organismos espontaneamente. Mas aí teve os outros, né? De Hans Palazani, que teve que lacrar, né? Esperar esfriar para aí gerar micro-organismos. Então Pasteur gerou um teste que acabou com tudo. Como foi que ocorreu? Primeiramente, ele quis provar para os outros, né, em relação aos frascos lacrados, né, na fervura, o que ele fez? Ele pegou, né, ele ferveu vários frascos, ele enche vários frascos, né, e vai ferver, tá? Ele aberto, claro, tá? Depois dessa fervura, com ele aberto, né, porque na verdade Spallanzani, ele ferveu com ele fechado, né? E aí Nilian já veio dizendo, não, se estiver fechado vai perder a força vital, porque o calor vai destruir essa força vital. Então, para eliminar isso, Pasteur fez o quê? A resposta é agora. Pasteur ferveu com ele aberto para provar que não vai acontecer nada, porque ele está em contato com a força vital, no caso, tá? E aí, o que acontece? Ele ferve e após ferver, ele deixa um frasco aberto para esfriar e outro frasco, assim que ele tirou da fervura, ele lacrou. E ele mostrou que o aberto tá com força vital, que ele foi fervido com ele aberto, e se encheu de micro-organismos. E o que ele lacrou não apareceu. Lavas não apareceram no caldo de carne, na verdade, né? Então aí, depois disso, para evitar mais comentários, ele fez o quê? Ele pegou o que a pergunta quer saber é sobre os frascos de pescoço de cisne, né? Ele pegou, colocou caldo de carne dentro, aqueceu um pouco, alongou em forma de S, né? O gargalo, e aí ele ferveu novamente, né? E aí ele deixou lá para esfriar. Ele não lacrou nem nada, deixou lá. Ele percebeu que nesse teste apenas o gargalo ele se encheu de micro-organismos, ou seja, no gargalo estavam o quê? Gotículas de água da fervura, né, que ele ferve em forma de vapor. Ele fica no gargalo, os micro-organismos entram em contato com esse gargalo que tem gotículas de água e aí ficam retidos ali. Então ele percebeu que o caldo ficou estéril, tá? Se ele disse que se cortar o gargalo, os micro-organismos vão passar então a entrar em contato com o caldo de carne. Então aí quebrou com a geração espontânea. Provou que os micro-organismos vêm do ar e não de uma força vital, né?
e outras coisas. Então, o da geração espontânea, lembra que aquele dizia, e o ar tem que estar em contato com o alimento e tal para poder gerar geração espontânea. Assim, ele dizia isso, mas diria que não era o ar em si que tinha micróbios, e sim que ele precisava do ar para gerar, né, micróbios. Na verdade, ele não tinha noção de que o ar tem micro-organismo. Aqui, ó, tem micro-organismo. Eu falando, estou eliminando bactérias do meu organismo, certo? Então, essa é a resposta. Bom, a próxima pergunta é: quais foram os anos dourados da microbiologia e que tipos de descobertas ocorreram durante esse período? Simples. Só se saber o ano que ocorreu. Ocorreu no período de 1857 a 1914. Então, na verdade, as descobertas foram de agentes de muitas doenças e a imunidade para a prevenção e para a cura de doenças. Então, na verdade, ele descobriu que existem vários micróbios que causam doenças e aí, né, eles começaram a fazer a imunidade, criar vacinas para essa prevenção, para prevenir dessas doenças causadas por essas bactérias, esses micróbios, né? E também para a cura de doenças, né? E a próxima pergunta é: qual a função de cada parte do microscópio e qual o seu aumento máximo? O aumento total, na verdade. Bom, o aumento total é a de 100, né? Sendo que tem que colocar como é o nome? O óleo de imersão, tá? Bom, como ela é composta, né? Quais são as partes do microscópio óptico? Bom, nós temos as lentes oculares, né? Que ela vai ampliar a imagem que vem das objetivas, que são as lentes primárias, né? Primeiramente, ela aumenta para depois passar para as oculares, então ela amplia a imagem que vem, né, da lente objetiva. O corpo, né? Que é a parte que divide a lente ocular da lente objetiva, né? Ela transmite a imagem que vem da lente objetiva para as lentes oculares, certo? Então, lentes oculares amplia a imagem que vem da lente objetiva. O corpo, ela transmite a imagem que vem da lente objetiva para a lente ocular, tá? O braço, que serve como suporte, né, do microscópio, certo? As lentes objetivas, né, que são as lentes primárias, são as primeiras lentes que vão, né, ampliar a amostra para depois ser ampliada pelas oculares, né, sabendo que as lentes oculares é aumento de 10 vezes, então sempre vai haver multiplicação. Se está no aumento de 100, multiplica 100 vezes 10, que vai ser o aumento total da imagem que nós vamos, né, estar vendo. Charriot, né, é a mesinha, né, que vai manter a lâmina do microscópio em posição. Chamamos de Charriot, tá? Mantém a lâmina em posição. O condensador, ele vai focalizar a luz, certo? Através da amostra. Ele vai focalizar a luz através da amostra, tá? Diafragma, ele vai controlar a quantidade de luz que entra no condensador, né? Você vai regular ali, controlar a luz que entra no condensador. Ou você quer muita luz ou pouca? Aí você quer pouca, aí você bota ela em cima. Se não quiser, você tira. É só girar ele, né? Que ele sai. Certo? Parafuso macrométrico, ele vai focalizar a imagem, é um foco mais grosseiro. E o parafuso micrométrico é um ajuste mais fino da imagem, tá? É o ajuste, para mim, né? O melhor ajuste. O iluminador é a fonte de luz. Não tem outra, né? Onde vai sair a luz. E a base, ela vai servir, certo? Como sustentação, certo? Bom, é isso, tá? E o aumento é de 100 vezes, tá? Próxima pergunta.